Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã um texto que está lá em Ruth, no capítulo 1 de Ruth. Texto que traz à minha mente a ideia de confiar na soberana vontade de Deus. É fácil dizermos que Deus é soberano, dizermos que Deus abriu portas, dizermos que Deus está conosco quando tudo vai bem. Quando nós olhamos para uma situação de emprego, de trabalho, e aí você ora sobre aquilo e você vê as portas se abrindo, você vê confirmações de projetos, você fala, yes, Deus está nisso. Glória a Deus por isso. Deus é soberano, Deus é bom. Mas de repente, por alguma razão qualquer, algum problema acontece. E aí? Será que Deus não está mais nisso? Me recordo há mais de 10 anos atrás, quando saímos de Ribeirão Preto e decidimos ir para o seminário, Palavra da Vida, em Atibaia. E tudo mostrou que era confirmação de Deus irmos para lá. Mas é óbvio, você que conhece a vida ali, que é uma vida de desafios. E logo nos primeiros meses já começaram a vir os desafios. E surge à nossa mente a seguinte dúvida: será que fizemos a coisa errada? O que aconteceu com Deus que era soberano ali atrás e agora já não é mais então? Deus mudou o seu plano? Entendemos errado a voz de Deus? Irmãos, Deus é soberano, como nós cantamos aqui. A sua vontade não falha. Eu e você não conseguimos torcer o braço de Deus. É impossível determinar algo para Deus. É impossível, porque Ele é Senhor e soberano de todas as coisas. O que acontece quando a gente então vai passando por algumas dificuldades da vida? O que a vida vai fazendo comigo e com você quando as dificuldades vêm aparecendo? Nós nos tornamos às vezes, irmãos, pessoas amargas. E começamos às vezes, num determinado momento, até questionar a soberania de Deus. Questionar se realmente Deus existe ou não. Há uma semana e pouco atrás, houve um terremoto no Nepal, onde até agora 7.000 pessoas já foram contabilizadas como mortas. Há um pouquinho mais atrás, houve um tufão no Brasil e destruiu uma cidade ali. Há um pouco mais atrás, malucos entram numa universidade e matam a sangue frio todo mundo que se diz cristão. Como é que fica a cabeça de uma mãe, de um pai, diante de um velório de um filho? Que tipo de amargura vai trazendo ao nosso coração essas questões? Durante séculos se discute essa ideia. Como é que funciona então a vida do ser humano? Uns vão dizer que não, que Deus nos manipula como marionetes, que nós não temos espaço nenhum e que você está tudo determinado e pronto, acabou. E se você está passando por isso, alguns na teologia quase dizem, olha, isso é um karma. Outros vão dizer o contrário, não, olha, está tudo na sua mão. O jogo está na sua mão. Deus botou um tabuleiro, botou as peças na sua mão e falou, agora é contigo. Eu não me envolvo com isso. Eu creio, meus irmãos, que Deus é 100% soberano nas suas ações, nas suas atitudes e na nossa vida. E nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Soberania de Deus e vontade do homem. Como é que isso se equaliza? Não é sobre isso que eu quero falar nessa noite.
O que eu quero falar nesta manhã, me desculpe, a noite é logo mais. O que eu quero falar nesta manhã é como é que a gente lida então com isso. Na prática, como é que eu vivo, tendo Deus soberano e tomo as minhas decisões? Porque na hora da tristeza, meus irmãos, das lutas, dos problemas, das frustrações, das esperanças não concretizadas, que é possível se tornar alguém amargo. E nos meus 30 anos de igreja aí, apesar de não ser tão velho assim, a gente vai vendo algumas pessoas se tornando amargas na caminhada do Evangelho. Porque elas esperam por algo que talvez ainda não chegou, alimentam esperanças que talvez ainda não foram concretizadas, passam por lutas, por sofrimentos e olham para sua família, às vezes não conseguem compreender, mas por que, Deus? O que eu fiz? E é isso que nesta manhã eu quero trabalhar com os irmãos. Livro de Ruth, capítulo 1. Mas antes de nós lermos o livro de Ruth, no capítulo 1, volta a sua Bíblia aí uma página no livro de Juízes. Versículo 21, capítulo 21, aliás, versículo 25. É importante nós lermos esse verso para entendermos melhor o contexto. Juízes 21, 25 diz assim, na minha versão: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Vamos para Ruth, capítulo 1, versículo 1. Diz assim o texto: na época dos juízes houve fome na terra. Que época dos juízes? Essa época que cada um fazia o que lhe dava na ideia. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quileon. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Faz uma pausa aí. Esses primeiros versículos de Ruth, capítulo 1, mostra para nós o cenário dessas mulheres. Fome na terra de Israel. O marido então decide partir dali, e a fome era consequência dos atos que o povo havia cometido. O povo havia se afastado de Deus, não fazia aquilo que Deus queria, pelo contrário, fazia aquilo que estava na sua mente. Então Deus traz o castigo sobre o povo, soberania de Deus, respondendo à vontade do homem, tá? E Elimeleque então diz: eu não vou viver mais aqui, eu não vou ficar passando fome com a minha família. Poderíamos discutir muito aqui sobre a atitude de Elimeleque, mas não é essa a nossa intenção nesta manhã. Elimeleque, motivado por, sei lá, não querer receber o castigo de Deus, motivado talvez por trazer alimento para sua família, motivado por qualquer outra coisa, mas a realidade é que ele sai da terra e vai para a terra de Moabe. Ali então os seus filhos conhecem outras mulheres e se casam com outras mulheres. Dentro desse cenário também aparece o quê? Elimeleque morre. A esposa fica viúva. Os filhos órfãos. Não bastando isso, os filhos também morrem. E essa mulher agora, num contexto de 3.000 anos atrás, quase 4.000 anos atrás, onde a mulher não era nada mais, nada menos, na maioria das culturas, do que um objeto, de que alguém que servia apenas para fazer os trabalhos domésticos e que não tinha voz ativa nenhuma. Essa mulher agora se vê ela e suas 2 noras, sozinhas. E ela, por sinal, ainda em uma terra estranha, não na sua terra.
Vamos voltar para o texto, versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu para o lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Porque poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Versículo 14. Então elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Peço ao Senhor, ó Deus, que fale aos nossos corações nesta manhã. Que tão somente o Senhor tenha acesso em nossos corações. Fala, Deus, em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Sofrimento. O sofrimento muitas vezes nos faz perguntar: aonde está Deus? Será que erramos? O livro de Ruth é um livro que narra isso, que narra a soberania de Deus em meio ao sofrimento. É um livro que mostra uma mulher que conhecia a mão do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Ela mesma diz isso: o El Shaddai, o Todo-Poderoso, colocou a sua mão sobre mim. O livro de Ruth narra a vida de dedicação e fé de Ruth. Uma mulher moabita, que decidida a viver junto com a sua sogra, e não só junto com a sua sogra, junto com o Deus da sua sogra. Deixa a sua casa e mostra então e dá essa declaração linda, que muitos colocam em convites de casamento, mas na realidade é uma declaração de uma nora para uma sogra. Que muitos maridos e mulheres devem pegar isso e dizer: eu vou seguir isso que essa mulher aqui está dizendo. Que só a morte nos separa. E conta também a história de um homem temente a Deus, comprometido com o Senhor, Boaz. Mas hoje nós vamos ver essas duas personagens, Noemi e Ruth. Antes de mais nada, eu quero sugerir um livro para os irmãos, que nos ajuda a compreender também isso. Além da Bíblia, obviamente. Esse livro é Confiando em Deus,
mesmo quando a vida nos golpeia, nos aflige e nos fere. Nesse livro, Jeremy Bright vai trabalhar a ideia de que é mais fácil, muitas vezes, nós obedecermos a Deus do que confiar nele. É mais fácil, muitas vezes, obedecer a Deus do que confiar nele. E lendo esse livro, você vai descobrir e vai entender como Deus é soberano e como é que a gente, então, reage ao sofrimento. Mas eu quero, nessa manhã, tirar 3 lições, para mim e para a sua vida, das Escrituras, do livro de Ruth, de como reagir ao sofrimento. Mas antes eu quero propor algo para você. Se você não lembrar de mais nada, lembre-se dessa frase. O amargor dos sofrimentos nos faz experimentar o marcante sabor da soberania de Deus. O amargor dos sofrimentos nos faz experimentar o marcante sabor da soberania de Deus. Foi isso que Noemi experimentou, foi isso que Ruth experimentou. Como é que você reage então diante do sofrimento, sabendo que Deus é soberano? Sabendo que Ele não foge, nada foge ao seu controle. Primeira sugestão que eu quero lhe dar, olhando para Noemi. Compartilhe o seu sofrimento e não terceirize. Olha no versículo 7 a 9. Acompanha na sua Bíblia aí. O cenário nós já conhecemos, já citamos ele. Diante desse cenário então de sofrimento, Noemi sofrendo, ela chega no versículo 7 e diz assim: assim ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança num lar de um outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto. Noemi diz para suas noras: filhas, vão embora. Esse sofrimento, filhas, é meu. Que o Senhor, filhas, seja benevolente com vocês, seja gracioso com vocês, vão embora. Vocês não precisam viver essa vida de sofrimento comigo. Vocês não precisam continuar, vocês que são jovens, que são novos, viver nessa vida de amargura como eu estou vivendo. Eu estou sofrendo, ela diz aqui, mas vocês não precisam sofrer comigo. Noemi nessa hora compartilha com as suas noras, e certamente ela já havia feito isso em cada situação da sua vida. Quando seu marido faleceu e quando seus 2 filhos faleceram. Mas nesse momento aqui ela mostra que a sua intenção não era terceirizar a culpa. Não era terceirizar o sofrimento, mas sim compartilhar. O sofrimento dessa mulher era incontestável, era notório. Versículo 1, ela sai da sua terra, sai da sua parentela, para ir para uma outra terra por causa da fome. Quando nós saímos daqui de Ribeirão Preto e fomos para o seminário, nós não saímos por causa da fome. Saímos por decisão própria, por vontade própria, para a realização de um sonho que Deus havia colocado no nosso coração. É diferente quando você muda de um lugar para outro, buscando um sonho, buscando uma realização. Essa mulher sai da sua terra porque ela olha ao redor, ela e o seu marido, e não tem o que comer. Você já imaginou você com os seus filhos e não ter o que comer? Fome na terra. Sofrimento. Essa mulher sai e depois que ela sai, depois de um tempo, o texto não diz, o seu marido morre. E ela se torna viúva. A viuvez hoje não é fácil, mas está mais fácil. Está mais tranquilo ser viúvo nos nossos tempos. Imagina nessa época, ela viúva, sem um referencial masculino dentro de casa. Para ajudar, a ordem natural das coisas é invertida, porque a ordem natural é que nós, pais, sejamos sepultados pelos nossos filhos. Essa mulher sepulta não um, mas 2 dos seus filhos.
sofrimento. Para ajudar, ela era uma viúva sem netos. E você que é avô, sabe a alegria que é ter netinhos, né? Ela era uma viúva sem netos. E sem filhos para deixar netos para ela. Uma mulher triste. Uma mulher que sofreu. Que passou por lutas. Mas esse sofrimento não faz com que essa mulher jogue a culpa nas suas noras. Ela podia muito bem dizer, olha, eu estou sofrendo, mas vocês têm parte nisso. Porque se vocês fossem mulheres boas, se vocês fossem mulheres que dessem filhos para os meus filhos, hoje pelo menos netos eu teria. Nós não vemos na narrativa que nós lemos, ela tratando as suas noras assim, pelo contrário, ela se preocupa com elas. Olha, que o Senhor seja fiel a vocês como vocês foram fiéis aos meus filhos. Que vocês encontrem felicidade numa outra casa. Mostra aí a preocupação dessa mulher com as suas noras. E não o amargor que ela tinha com as noras, porque elas não tinham concedido filhos, netos a ela. Qual que é a diferença de compartilhar e terceirizar? Os próprios termos nos mostram essa diferença. Compartilhar é ter parte em, participar de, partilhar com alguém. Sabe o que nós fazemos no momento de oração? Onde você compartilha o seu problema? Sabe o que nós fazemos num momento de discipulado? Onde você compartilha uma dificuldade, uma luta? Sabe o que nós fazemos quando você está com algum problema e você não consegue resolver aquele problema e você busca ajuda então e diz, olha, eu quero compartilhar algo com você. Eu estou numa situação que eu não consigo resolver. Isso é compartilhar. Agora, terceirizar. Contratação, é um termo do mercado aí, né? Contratação feito por uma empresa de serviços secundários relativamente à atividade principal da empresa. Ou seja, eu tenho uma atividade na minha empresa, no meu trabalho, que por alguma razão eu não consigo ou não quero lidar com ela. Então, eu terceirizo. Eu contrato uma empresa e digo, a partir de hoje a responsabilidade disso é sua. E detalhe, eu estou lhe pagando para isso. Logo, faça com excelência. Isso é terceirização. Quando eu chego diante de alguém que o problema é meu e digo, o problema é seu, eu terceirizei. Eu joguei o problema para ele. Quando eu chego diante da igreja e digo assim, olha igreja, vocês têm culpa de A, B, C ou D não estarem aqui. Eu terceirizei o problema. Eu não estou dizendo que nas diversas lutas da vida, os problemas não podem ser criados por diversas situações. É bem certo que sim, algumas pessoas que aqui não estão, possam não estar aqui por culpa de A, B, C ou D. Mas porque A tem culpa, não quer dizer que B não tem. A, B e C têm culpa igualmente. Dá para entender isso, a diferença de terceirizar o sofrimento e compartilhar o sofrimento? Noemi não joga a culpa dela não ter filhos e ser viúva nas suas noras. E gente, quando nós estamos sofrendo, nós somos prontos a buscar um culpado para o nosso sofrimento. Mas somos tardios para olhar diante do espelho e falar assim, rapaz, a culpa é sua. Você está passando por isso porque você tomou decisões erradas aqui. Noemi faz isso. Ela diz, ela declara, o Senhor colocou a sua mão sobre mim. E nós precisamos, irmãos, aprender isso. E eu quero desafiar você, encorajar você a compartilhar o seu sofrimento. Compartilhe, é bom. Nós no processo de aconselhamento, muitas vezes conversamos com pessoas, elas sentam na nossa frente, e aí a gente fala assim, então irmão, fala aí, o que está doendo? E ele começa a falar, e ele chora, e você só fica, Uma hora depois ele sai, e fala assim, como foi bom conversar com você.
Você não falou nada. Mas essa pessoa compartilhou, colocou para fora aquilo que estava angustiando a sua alma, a sua mente, o seu coração. Então compartilhe, mas não terceirize. Não terceirize. A responsabilidade dos erros, nós temos parte nelas. Não terceirize. As noras compartilhavam do problema. Elas estavam juntas. Versículo 8 nos mostra isso. Porque não foi só ela que perdeu os filhos. As noras também perderam seus maridos. Elas tinham esse problema em comum. Mas não há uma acusação da sua sogra dizendo, vocês são culpadas disso. Nós muitas vezes colocamos a culpa na família. Eu não sou assim porque a minha família nunca me apoiou. Nós conhecemos histórias de pessoas que saíram do nada e cresceram na vida sem nem família ter. Conhecemos histórias de pessoas que viviam em comunidades extremamente carentes e chegaram a alguma coisa. Mas muitas vezes nós queremos encontrar um culpado. E a família, como está perto, a culpa é tua. Muitas vezes nós colocamos a culpa na igreja. Porque nós não temos escola bíblica dominical. Por isso que o ensino aqui na sede, irmãos, esse ensino formal como nós temos, ele tem 1h30, 2 horas. Se você vier de manhã e à noite, são 4 horas. Depois tem toda uma semana que isso é vivido dentro da sua casa. A igreja tem culpa? Pode ter a sua parcela, sim. E precisamos reconhecer como igreja a nossa culpa e mudar para sermos melhores. Não para termos o nosso nome engrandecido, mas para termos o nome de Deus engrandecido. Para que as pessoas, como nós cantamos aqui, vejam que o nosso Deus é grande. Não pelo prédio bonito que nós teremos e teremos, mas pela vida das pessoas que tem aqui dentro. Pela forma como as pessoas entram por aquela porta e saem. Então a igreja tem sim a sua parcela de culpa, mas ela não é culpada sozinha. Muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus. Dependendo do grau de amargura e sofrimento que você vai estar, e eu já lidei com pessoas assim, a pessoa diz, Deus é culpado disso. Foi Deus quem permitiu que eu fizesse isso. Por que Deus não me impediu? Certa ocasião, pensando nisso, por que Deus não me impediu de fazer isso? Logo na sequência me veio à mente assim, bom, o meio de Deus te impedir era talvez te matando. Acho que Deus te deu uma chance aí, então. Aprenda com isso. Temos que compartilhar a culpa, irmãos, e não terceirizar. Segunda sugestão que eu quero lhe dar no meio do sofrimento. Facilite a convivência e não dificulte. Verso 10 nos ensina isso. Olha na sua Bíblia, o que diz o versículo 10. Depois delas se despedirem e chorarem alto, elas dizem então, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Vamos pensar um pouquinho nessa relação aqui. Essa era uma relação, meu irmão, minha irmã, minha amiga, de nora e sogra. Você sabe, eu não preciso ser explícito aqui, porque eu não quero apanhar das sogras depois que eu descer daqui, de como é que se desenha essa relação muitas vezes. Muitas vezes essa relação é uma relação tensa, porque afinal de contas, essa aí levou o meu filhinho, o meu bebê, o meu tchutchuzinho. Afinal de contas, ela não faz nem 1/3 daquilo que eu faço para o meu tchutchuzinho. Então é uma relação tensa, gente. Não é uma relação fácil. É uma relação difícil de se ter. E ainda para ajudar essa relação tensa, a relação genro e sogra também às vezes não é fácil.
Então você, marido, pensa um pouquinho sobre isso. Mas aqui é nora e sogra. Para potencializar essa relação, que por natureza não é tranquila, elas já estavam juntas há 10 anos. E, gente, no contexto da época, era aquele contexto onde muitas vezes a gente vivia no mesmo quintal, aonde se via muito de perto o que as noras realmente estavam fazendo para com os filhos. 10 anos vivendo juntas. Nesses 10 anos, elas não encheram a casa de filhos. Não foram 10 anos de reuniões aos domingos, regado a muita macarronada e Coca-Cola, e frango assado, e churrasco, e outras coisas mais aí que a gente gosta. Foi uma relação potencializada por uma viuvez da matriarca da família. Foi uma relação potencializada pela perda dos filhos. E mesmo assim, essa mulher libera as suas noras. E mesmo diante dessa liberação, no versículo 10, depois de chorarem, elas dizem: não, nós não voltaremos para Moabe, nós vamos ficar com você. Eu fico imaginando como é que algumas noras que eu conheço talvez agiriam aqui. Jesus, que bom, graças a Deus. Ficamos livres daqueles meninos chatos, né, os filhos dela, e agora vamos ficar livres dela também. Glória a Deus, Deus é bom demais. Mas elas tinham uma relação, mesmo em meio ao sofrimento, amistosa, amigável, a ponto dessas duas dizerem assim: não, nós vamos ficar com você. É bem certo que uma delas, no processo todo aí, né, que é órfã, ela diz: tá bom, a senhora está dizendo, eu então vou voltar para minha terra. E ela então se despede e vai embora. E ela se despede, no versículo 14 mostra isso, que ela vai embora depois de chorar muito. Chorar muito alto. Havia uma relação boa entre elas. E o que afirma essa relação boa entre elas é o que vamos ver logo mais à frente, no versículo 16, quando Ruth responde: não insista comigo, eu não vou embora, minha sogra, eu vou ficar com a senhora. E não é um não insista comigo daquele: você vai ter que me engolir, minha sogra, agora você vai ter que me carregar para o resto da vida, eu seria uma mala sem alça na sua vida. Não, não é isso. É um não insista comigo que vem embutido uma linda declaração de amor. Aonde quer que você for, vou te acompanhar, versículo 16. Aonde você ficar, eu vou ficar. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que o Senhor me castigue, ela diz, se eu te abandonar, se não for a morte que nos separe. Isso só pode ser alimentado e nutrido e sustentado por uma boa relação. Noemi, mesmo em meio ao sofrimento, ela mantinha uma boa relação dentro da sua casa. O livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 19, diz que é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amarga. E me permitam contextualizar aqui: melhor viver num deserto do que com um homem briguento e amargo. Alguém já foi ao deserto? Eu nunca fui. Eu sei que lá durante o dia faz um calor infernal e à noite faz um frio terrível, que não tem água, e eu gosto muito de água, que tem escassez de comida, que tem um monte de coisas ruins. E quem está dizendo isso aqui era o autor de Provérbios, que conhecia o contexto de vida no deserto. E ele diz: é melhor estar num deserto do que com um indivíduo briguento, do que com um indivíduo que vive na contenda, um indivíduo amargurado. Isso mostra que mesmo Noemi estando amarga pelo sofrimento da vida,
ela ainda buscava deixar um ambiente agradável. Irmãos, quando nós sofremos, nós temos essa tendência. Nós temos a tendência de nos tornarmos, desculpe a expressão da palavra aqui, insuportáveis. Queremos toda a atenção do mundo para nós. Achamos que o nosso problema é o maior de todos os problemas. E pode ser que realmente o que você está passando é algo muito grande. Que você olha ao redor e as pessoas olham ao redor e digam, não, realmente essa pessoa está sofrendo algo que eu não queria passar por o que ela está passando. Mas mesmo assim, quando nós cremos que o Senhor é soberano e que Ele está sobre todas as coisas, nós mantemos um ambiente agradável e saudável. Noemi era alguém de bom relacionamento. Está aí o texto de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Linda declaração. Eu quero desafiar você, marido, você, esposa, apesar desse texto ser um texto que se aplica diretamente a nora e sogra, a fazer essa declaração na sua casa logo mais, né, num sábado assim, Dia dos Namorados está chegando aí. Então você dizer para sua esposa, para o seu marido, meu marido, minha esposa, você é chato de vez em quando, marido, eu sei disso, né? Você de vez em quando é amargo toda a vida. Mas onde você estiver, eu vou estar. Onde o seu povo vai ser o meu povo. E onde você ficar, eu vou ficar. E que Deus me castigue, se não for a morte que me separe de você. Tem coragem? Essa mulher teve coragem de dizer isso. Terceira e última sugestão que eu quero lhe dar. Reconheça a soberania de Deus e não fuja da sua responsabilidade. O versículo 20 mostra que Noemi sabia que Deus era soberano e que Ele estava sobre todas estas coisas, que nada fugia do controle de Deus. Olha o que diz o versículo 20, quando Noemi e Ruth estão chegando, fica aquele alvoroço, e as mulheres dizem, será que é Noemi? Noemi responde, não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias eu voltei. O Senhor me trouxe de volta de mãos vazias, ela diz. Mais abaixo, ela diz, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso trouxe-me desgraça. Noemi sabia que Deus era soberano. Que o que ela estava passando era no mínimo da permissão de Deus. No mínimo. O sofrimento que ela vivia, no mínimo, Deus havia permitido. Porque, irmãos, quem controla a vida e a morte? É Deus. Deus dá e Deus tira, diz Jó. E ele diz ainda mais para sua mulher, quando a mulher de Jó diz, Jó, você ainda fica atrás desse Deus? Jó diz, você fala como uma louca. Você recebeu o bem de Deus e o mal agora você não quer receber? Deus é soberano, meu irmão. Isso me assusta, mas me consola. Me assusta porque eu sei que nada do que eu faço passa desapercebido diante de Deus. Mas me consola que, mesmo que eu esteja num vale, no vale da sombra da morte, como nós cantamos, Ele ali está comigo. Mesmo que eu esteja perdido, mesmo que todos ao meu redor, aqueles que eu amo, morram, Deus ainda está comigo. O Senhor é soberano. A declaração de Noemi e os nomes na cultura
judaica, hebraica, tinham essa força, o nome trazia a ideia da personalidade, eles gostavam disso, e muitas vezes o nome vinha por intermédio do próprio Deus. Deus dizendo, chame de tal coisa, porque será tal coisa. E ela faz esse trocadilho no hebraísmo aqui, na poesia hebraica, essa coisa maravilhosa. Ela diz, não me chamem de agradável, Noemi, me chamem de amarga, Mara. Eu não sou mais agradável. Não há mais perfume ao meu redor. O Senhor veio sobre mim. Forte a palavra. O Senhor trouxe desgraça sobre mim. Essa pregação, ela é de uma série que eu tenho no livro de Ruth, que trata e traça a soberania de Deus. E mais à frente, no capítulo 2 e 3, nós vemos como Deus soberano muda a história dessa mulher. Mas nesse momento, o retrato que se tem é de uma mulher sofrida. Mas que mesmo sofrendo, ela cria que Deus era soberano. E por isso ela não terceirizou o seu sofrimento. Pelo contrário, ela compartilhava. Ela sabia que Deus era soberano e que aquilo que ela estava passando não fugia ao controle de Deus. E por isso ela tentava manter, mesmo num ambiente de caos, uma postura que deixava aquele ambiente gostoso, amigável. Ela era alguém que reconhecia a mão de Deus. Noemi sabia que Deus era soberano. No verso 6, ela sabe, ela ouve que o Senhor vem ao auxílio do povo. No verso 9, ela sabe que o Senhor é leal para retribuir a fidelidade. No verso 9, aliás, ela sabe que o Senhor é protetor e provedor, quando ela diz para suas noras isso. No versículo 13, ela sabe que o Senhor é justo e que Ele retribui a cada um de nós. No versículo 21, ela sabia que fora o Senhor que a trouxera de volta. Ela sabia que o Senhor havia permitido que ela saísse da terra de Israel. Mas ela também sabia que o Senhor havia permitido e a havia trazido de volta. Meu irmão, meu amigo, Deus não muda por nossa causa. Os nossos erros não pegam Deus de surpresa. Aquilo que nós fazemos de errado não leva a Deus a traçar um plano B. A cruz de Cristo não foi um plano B. E aí nós entramos em outra discussão. Deus sabia que Adão e Eva iriam cometer o pecado da desobediência. Iriam comer do fruto que eles não deveriam comer. A cruz de Cristo vê a ação antes da fundação do mundo, diz 1 Pedro. Não foi um plano B. Você estar aqui nesta manhã não foi acaso. Não foi por um estalar de dedo do acaso que você chegou aqui nesta manhã. Não foi por um acaso que no dia 4 de janeiro eu e minha esposa sentados lá em nossa casa, 6 da tarde, domingo, que igreja nós vamos? Não sabíamos. E viemos para cá. E aqui estamos. Não foi por um acaso. Não foi por um acaso que um dia, em meio a muitas crises que a maioria dos casais aqui passam, e eu e minha esposa no meio de uma crise, ouvimos uma palavra de 2 membros dessa igreja aqui. Um deles disse para mim, ela disse para mim, rapaz, o que você está fazendo com a sua vida? E até hoje eu me lembro disso, e daquele dia em diante eu disse, o que eu vou fazer da minha vida então? Não foi por um acaso, Gerson e Luciana, que vocês foram nossos líderes quando éramos adolescentes. Entreguei a idade de vocês, né? Desculpa aí. Não foi por um acaso. Tudo isso, irmãos, estava já na mente de Deus. Tudo isso. Rodrigo, então há um fatalismo? Não. Porque você pode decidir não estar aqui nesta manhã e sofrer as consequências de não estar aqui nesta manhã. Você pode decidir ouvir tudo isso que você ouviu nesta manhã e dizer, isso não serve para mim.
Eu conheço essa história. Isso para mim não tem a menor validade. Você pode dizer isso e sofrer as consequências dessa decisão. Mas Deus não muda por causa disso. Ele continua sendo Deus. E Ele inclusive sabe que você vai decidir usar isto ou não. Eu não sei. Ele sabe. Deus nos conduz conforme a sua vontade. Mas Ele nos permite andar por caminhos que lhe desagradam, para que possamos entender que Deus é Deus. A exemplo do filho pródigo, que nós já falamos aqui, Deus é um pai amoroso. E Ele permite que a gente tome algumas decisões, mesmo erradas, mas que lá na frente vão trazer glória para o nome dEle. Deus, assim como Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, sabe que as provações, que as lutas, fazem com que a gente seja perseverante. E a nossa perseverança faz com que a gente seja perfeito, íntegro, maduro. Então Ele permite, e é por isso que o Tiago diz, olha, tende motivo de alegria o passar por provações. Agora, a alegria maior, meu irmão, é quando a gente passa pela provação, sabendo que Deus é soberano e que Ele cuida de todas as coisas. Eu creio que tudo fazia parte do plano sobrenatural de Deus. Permitir que Elimeleque fosse para Moabe. Permitir que seus filhos se casassem com moabitas, mesmo a lei não permitindo isso. Permitir que a morte dos homens de Noemi, marido e os filhos. Permitir e trazer Noemi e Ruth para Belém. Para aí então levantar Boaz, o resgatador, que iria resgatar Noemi e Ruth. E do ventre de Ruth nasceria Obed. E Obed que seria pai de Jessé. E Jessé que seria pai de Davi. E da linhagem de Davi nasceria Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da minha e da sua vida. Da linhagem de uma moabita nasce o nosso Salvador. Da linhagem de uma mulher gentil nasce o meu e o seu Salvador. Para mostrar para mim e para você que Deus é soberano sobre todos os povos, sobre todas as coisas. Jesus ensina a soberania de Deus. E gente, estou concluindo para o final. E quando a dificuldade vier, lembra desse versículo. Jesus dizendo, não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Até os que você não tem mais. Deus sabia quantos tinham antes. Quando a dificuldade vier, lembra, Deus conhece o cabelo, quantos cabelos tem na minha cabeça. Logo, essa dificuldade não foi um susto para Ele. Olha, 2 pardaizinhos no mercado não vale nada. Eu estou valendo mais que pardaizinhos. E se até os pardaizinhos Deus controla a vida e a morte deles, Deus também controla a minha. Deus é soberano, meu irmão. Deus é soberano. Então, é preciso ter coragem para assumir os nossos erros. É preciso confiar que Deus não nos abandona no meio do sofrimento. É preciso lembrar que Ele é maior do que as nossas lutas. E é preciso saber que nenhum dos nossos erros atrapalha o plano de Deus. Nenhum erro que você possa cometer vai atrapalhar o plano de Deus. Será que o meu plano pode ser maior que o plano de Deus? Será que os meus erros são maiores do que a vontade soberana de Deus?
Em hipótese alguma. O amargor do sofrimento nos faz experimentar o marcante sabor da soberania de Deus. Eu quero concluir lendo para você uma poesia. Uma poesia do Estênio Marcius, um cantor cristão. E essa poesia virou canção. E é linda essa canção. A poesia diz o seguinte: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça as voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que trazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Nos fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, da honra e glória, o tapeceiro. Às vezes você olha para a sua vida e o que você vê é só um emaranhado de fios. Às vezes você olha para a sua vida e o que você vê é uma obra inacabada. E dentro da nossa incredulidade, da nossa incapacidade de perceber a obra de Deus, nós às vezes ficamos amargurados. Nós às vezes terceirizamos o nosso problema. E nós às vezes esquecemos que Deus é soberano. Mas creia, a obra que Deus começou em você, Ele ainda não concluiu. Nós estamos no processo. Deus sabe todas as coisas. Nada lhe pega de surpresa. Creia nisso. Minha vida, sua vida, está nas mãos do Criador do universo. Está nas mãos daquele que criou todas as estrelas e as chama pelo nome. Está na mão daquele que faz o sol aparecer no nosso hemisfério e desaparecer num outro hemisfério. Está nas mãos daquele que sustenta todas as placas tectônicas, que quando elas mexem, milhares de pessoas morrem. Esse é o meu e o seu Deus. Então, compartilhe o sofrimento e não terceirize. Facilite a convivência e não dificulte. Reconheça a soberania de Deus. Assuma as suas responsabilidades. Crendo, Deus é capaz de reverter toda e qualquer situação. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã. Eu sei como eu entrei. E sei que Deus estava e está aqui. E sei que Ele é soberano. Sei que se o trovão e o mar vier, Ele nos faz voar pela tempestade. E que se a gente tiver que passar pela tempestade, no olho do furacão, Ele continua conosco. Eu sei que o meu Deus é grande, apesar de eu ser pequeno. Eu sei que Ele está comigo no vale da sombra da morte. Eu sei, como o autor do hino, sou feliz em Jesus. Que mesmo que eu goze de paz grande, ou de tribulação grande, que com Jesus eu sempre sou feliz. Então coloca a sua vida na mão de Deus, meu irmão e meu amigo. A história que nós vimos nesta manhã é de uma mulher que sofreu. Assim como muitos de nós sofrem. Mas ela não perdeu de foco quem Deus é. Então saiba, Deus é Deus e está contigo. Compartilhe o teu problema com Deus. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca.
compartilha a tua fragilidade, a tua incapacidade de resolver esse problema. Fala com Ele, Ele está aqui. Pede para Deus, mesmo em meio às dificuldades, fazer de você uma pessoa mais dócil, mais amável, menos amarga. Pede para Deus te ajudar em meio aos problemas, você conseguir enxergar Deus em todas as coisas. A gente sabe que nada, ou aliás, que tudo, contribui para o bem daqueles que esperam em Deus, que tem Deus como sua força. Então confia em Deus. Reconhece aí aonde você está a soberania de Deus na sua vida. E diz: Deus, sem você, sem o Senhor eu não sou nada. Nas tuas mãos eu estou. Restaura a minha vida, a minha relação com o meu filho, com a minha esposa, com o meu marido, com a tua igreja. Abençoa o meu trabalho, Deus. Abençoa todas as relações que eu estou envolvido. Coloca tudo isso nas mãos de Deus. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, porque nós cremos que o Senhor está vivo, que o Senhor atua, que o Senhor está aqui nesta manhã, Deus. Muito obrigado porque nós cremos que o Senhor é grande, infinitamente grande, e mesmo assim o Senhor se importa conosco, pequeninos. O Senhor nos ama, o Senhor nos ouve. Por isso, em nome de Jesus, eu quero pedir por mim e pelos meus irmãos aqui nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a passarmos pelo sofrimento, confiando na sua soberana vocação, na sua soberana vida para nós, no seu soberano chamado para as nossas vidas, no soberano controle do Senhor sobre tudo. Faz isso para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.